Meu marido morreu e me deixou apenas um item em seu testamento: um celular bloqueado por senha. Meus filhos riram de mim enquanto assumiam a empresa de 50 milhões de dólares, a mansão e todos os carros de luxo. Humilhada e sozinha, tentei de tudo para desbloqueá-lo por meses. No meu 7º aniversário, à meia-noite em ponto, o telefone se desbloqueou sozinho e começou a tocar. Uma voz familiar cortou o silêncio do meu pequeno e vazio apartamento. Feliz aniversário, meu amor. Você finalmente chegou aos 70. Agora o verdadeiro jogo começa. O que Arthur disse em seguida me fez derrubar o telefone. Minhas mãos tremiam tanto que o aparelho caiu no tapete gasto. Mas a voz dele continuou saindo pelo alto-falante, revelando segredos que mudariam tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, meu casamento e o verdadeiro legado que ele havia construído nas sombras. Mas para entender como cheguei a esse momento, tenho que voltar 3 meses. 3 meses até o dia exato do funeral de Arthur, quando meu mundo perfeito desmoronou como um castelo de areia na maré. Arthur morreu numa terça-feira à tarde, um ataque cardíaco fulminante em seu escritório, cercado por plantas arquitetônicas e contratos não assinados. Ele tinha 68 anos, mas trabalhava como se tivesse 30. Sua secretária o encontrou debruçado sobre a mesa de nogueira que eu lhe dera no nosso vídeo no aniversário. Ela chamou uma ambulância, mas era tarde demais. O coração dele tinha parado de bater 15 minutos antes de alguém abrir aquela porta. 15 minutos em que meu marido morreu sozinho, sem minha mão segurando a dele, sem minha voz dizendo que tudo ficaria bem. Essa culpa me corroía mais do que a dor de sua ausência. O caixão de mogno brasileiro ainda estava aberto na funerária quando Michael, meu filho mais velho, já estava com o telefone pressionado no ouvido, coordenando uma reunião com os advogados. Ele nem esperou que fechassem a tampa. Caroline estava revisando documentos em seu tablet, sentada na primeira fila, usando aquele vestido de seda preta que custou mais de 5.000 dólares. Seus olhos secos nunca olharam uma única vez para o corpo do pai. Daniel, o mais novo, pelo menos fingia estar triste, mas eu o conhecia muito bem depois de 35 anos. Aquele menino nunca teve uma opinião própria. Ele era sempre a sombra dos irmãos, concordando com o que quer que decidissem. Eu estava sentada sozinha na segunda fila. Sozinha. Depois de 45 anos de casamento, ninguém se sentou ao meu lado. As coroas de flores enchiam a sala com aquele cheiro doce e enjoativo que revirava meu estômago. Rosas brancas, lírios, gardênias. Arthur odiava flores. Ele dizia que eram um desperdício de dinheiro para algo que estaria morto em 3 dias. Mas lá estavam elas, centenas delas, enviadas por parceiros de negócios que nunca o conheceram realmente, que nunca o viram fazer café às 5 horas da manhã ou ficar acordado a noite toda quando as crianças tinham febre. 45 anos, e ninguém se sentou comigo. O Sr. Evans, o advogado da família, chegou assim que a cerimônia começou. Era um homem alto e magro, com cabelos prateados penteados para trás e uma pasta de couro que parecia conter todos os segredos do universo. Ele se inclinou para sussurrar algo para Michael. Vi os olhos do meu filho se iluminarem. Aquele brilho ganancioso que eu conhecia tão bem. O mesmo brilho que ele tinha quando menino ao encontrar moedas no sofá. Mas isso não era sobre moedas. Era sobre um império. A cerimônia durou exatamente 30 minutos. O pastor falou de um Arthur que eu mal reconhecia. Um homem caridoso, generoso, amado por todos. Palavras vazias que flutuavam no ar-condicionado da funerária. Ninguém mencionou que Arthur passava 18 horas por dia trabalhando. Ninguém disse que ele construiu seu império imobiliário do zero, que ele veio para este país com 200 dólares no bolso e um sonho maior que a fome que sentia. Ninguém falou do homem que desmaiou sobre planos de construção porque seu coração não aguentava mais 1 minuto de pressão.
Ninguém falou do homem real. Quando acabou, Michael foi o primeiro a sair. Ele nem se aproximou do caixão para um último adeus. A leitura do testamento foi 2 dias depois. O Sr. Evans nos convocou ao seu escritório no 202º andar de um prédio de vidro no distrito financeiro. As paredes eram de um creme pálido decoradas com diplomas emoldurados e fotografias do Sr. Evans apertando a mão de políticos e empresários. A mesa de conferência era tão polida que eu podia ver meu reflexo nela. Eu parecia velha, cansada, pequena. Michael sentou-se na cabeceira da mesa, como se já fosse o dono do lugar. Caroline estava à sua direita, verificando o telefone. Daniel à sua esquerda, nervoso, tamborilando os dedos na madeira. Eu estava na ponta, o mais longe possível do advogado, como se minha presença fosse um detalhe desconfortável que ninguém queria encarar. O Sr. Evans abriu sua pasta e tirou vários documentos. O som de papel contra papel preencheu o silêncio tenso. Ele limpou a garganta, ajustou os óculos e começou a ler naquela voz monótona que advogados usam para desumanizar até as decisões mais dolorosas. Eu, Arthur Morgan, estando em sã consciência, declaro este documento como minha última vontade e testamento. Cada palavra caía como uma gota de ácido no meu peito. Ao meu filho, Michael, deixo 40% das ações das propriedades Morgan, incluindo todos os projetos em desenvolvimento na Califórnia, Nevada e Arizona. Michael sorriu, um sorriso predatório que me enjoou. A minha filha Caroline, deixo 30% das ações juntamente com a mansão principal em Beverly Hills e todo o seu conteúdo. Caroline simplesmente assentiu como se confirmasse uma transação bancária. Ao meu filho Daniel, deixo os 20% restantes das ações, mais a coleção de carros clássicos e a propriedade de férias em Cabo. Daniel exalou, aliviado. 3 filhos, 90% de um império de 50 milhões de dólares dividido entre eles. Eu esperei. Minhas mãos suavam no meu colo. O silêncio se esticava como um chiclete pegajoso. O Sr. Evans virou a página. Ele evitou meu olhar. A minha esposa, Eleanor. O mundo parou. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo contra minhas costelas. Deixo meu celular pessoal mantido no cofre do meu escritório privado com instruções específicas de que não seja adulterado ou forçado sob nenhuma circunstância. Silêncio. Depois risadas. Michael foi o primeiro. Uma risada seca e cruel que ecoou nas paredes de vidro. Caroline cobriu a boca, mas seus ombros tremiam. Até Daniel, meu bebê, aquele que eu costumava ninar quando tinha pesadelos, soltou uma risadinha desconfortável. Um telefone. Michael enxugou lágrimas imaginárias dos olhos. Papai tinha senso de humor até o fim. Ele trabalhou até ter um ataque cardíaco, e a única coisa que deixa para a mamãe é um celular velho. Isso deve ser algum tipo de erro. Caroline olhou para o Sr. Evans, incrédula. A mamãe ganha só um telefone enquanto nós ficamos com o império inteiro? O Sr. Evans manteve aquela expressão neutra que advogados aperfeiçoam com anos de prática. O testamento é claro e foi redigido pelo Sr. Morgan 3 semanas antes de seu falecimento. Foi verificado por 3 testemunhas independentes. Não há erro. É patético. Michael recostou-se na cadeira, braços cruzados sobre o peito estufado e arrogante. 45 anos de casamento, e ele te deixa um telefone que provavelmente nem funciona. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não foi uma quebra barulhenta e dramática. Foi silenciosa, como quando uma rachadura fina aparece em uma porcelana antiga, e você sabe que nunca mais será a mesma. Isso é tudo? Minha voz soou estranha, distante, como se viesse de outra pessoa. O Sr. Evans assentiu. Há uma cláusula adicional. A Sra. Morgan tem permissão para permanecer na mansão por 30 dias. Depois disso, ela deve desocupar a propriedade. 30 dias. 45 anos reduzidos a 30 dias. Caroline já estava calculando. Podemos acelerar isso. A mamãe não precisa de tanto espaço de qualquer maneira. Podemos encontrar um apartamento pequeno para ela em algum lugar razoável. Razoável.
A palavra me fez rir. Uma risada amarga que surpreendeu até a mim. Razoável como desistir da minha carreira para criar vocês. Razoável como as noites que passei acordada quando vocês estavam com gripe. Razoável como os aniversários, as formaturas, cada sacrifício que fiz enquanto seu pai construía seu império. Não seja dramática, mãe. Michael estava guardando papéis em sua pasta. O papai tomou sua decisão. Ele obviamente tinha seus motivos. Talvez você devesse se perguntar o que fez para merecer apenas um telefone. Aquelas palavras me perfuraram como uma faca enferrujada. O Sr. Evans me entregou uma pequena chave para o cofre no escritório privado do Sr. Morgan. O telefone está lá dentro. Eu peguei. Pesava quase nada, mas naquele momento, parecia que eu estava carregando o peso de toda a minha vida fracassada. Meus filhos saíram daquele escritório discutindo sobre números, porcentagens, planos de expansão. Nenhum deles olhou para trás para mim. Fiquei sentada, encarando aquela chave minúscula na minha palma enrugada, perguntando-me como uma vida inteira poderia caber em um objeto tão pequeno. Fui pegar o telefone naquela mesma tarde. O escritório de Arthur estava exatamente como ele o havia deixado no dia. Tudo estava congelado no tempo, como se ele fosse entrar a qualquer momento, ajustando a gravata e me perguntando o que eu estava fazendo ali, interrompendo seu trabalho. O cofre estava embutido na parede atrás de uma pintura enorme, uma peça abstrata em tons de laranja e cinza que eu sempre odiei, mas que Arthur insistia ser um investimento valioso. Afastei a moldura pesada. Minhas mãos tremiam enquanto eu inseria a chave na fechadura. O mecanismo fez um clique suave e delicado, completamente desproporcional ao peso do que eu estava prestes a descobrir. Dentro havia um único objeto: um celular, um modelo antigo, do tipo que ninguém mais usa, com uma tela pequena e botões físicos. Estava desligado. Tirei-o com cuidado, como se fosse uma relíquia frágil ou uma bomba prestes a explodir. O plástico estava frio contra a minha pele. Era mais pesado do que eu esperava. Encontrei o botão de ligar e apertei. A tela piscou. O logotipo da marca apareceu. Depois, uma imagem de fundo. Uma fotografia nossa do dia do nosso casamento. Eu aos 25 anos num vestido marfim, flores no cabelo, sorrindo como se o mundo inteiro me pertencesse. Arthur ao meu lado, tão jovem, tão cheio de sonhos que ainda não sabíamos se tornariam realidade. Parecíamos felizes, tão estupidamente felizes. Então a tela de bloqueio apareceu. Digite a senha. 6 círculos vazios esperando por números que eu não conhecia. Tentei o óbvio primeiro. A data do nosso aniversário. 03/08/79. Erro. A tela tremeu, rejeitando minha tentativa. Tentei o aniversário dele. 1504/56. Erro novamente. O aniversário de Michael. Erro. O de Caroline. Erro. O de Daniel. Erro após erro após erro. Depois de 10 tentativas falhas, um aviso apareceu em letras vermelhas. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente em 30 minutos. Afundei na cadeira de couro de Arthur, aquele móvel enorme onde ele passava horas assinando contratos e tomando decisões que moviam milhões. Ainda cheirava a ele, aquela colônia cara que ele usava, misturada com o cheiro de papéis velhos e ambição. Segurei o telefone contra o peito e, pela primeira vez desde a morte dele, chorei de verdade. Não chorei no funeral. Não chorei na leitura do testamento. Mas ali, sozinha no escritório dele, cercada pelas coisas dele, com aquele telefone estúpido nas mãos, eu desmoronei. As lágrimas caíam quentes e amargas, encharcando minha blusa cor de creme. Chorei pelos 45 anos. Chorei pela mulher que eu tinha sido, a arquiteta brilhante que desistiu da carreira para ser esposa e mãe. Chorei por cada jantar em família onde meus filhos mal olhavam para mim. Chorei porque meu marido morreu sozinho neste escritório, seu coração explodindo de pressão, e eu não estava lá para segurar sua mão. E chorei porque parte de mim estava furiosa com ele.
furiosa porque ele me deixou isso. Essa humilhação, esse enigma cruel. Por que não me deixar apenas algo normal? Dinheiro, uma propriedade, uma carta explicando por que ele me odiava tanto. Mas não um telefone bloqueado. Como se mesmo após a morte, Arthur ainda estivesse jogando seus jogos de controle. Passei os 30 minutos seguintes vasculhando o escritório dele em busca de pistas. Verifiquei cada gaveta da mesa. Encontrei extratos bancários, contratos de construção, fotos antigas de projetos finalizados. Na gaveta inferior direita, havia uma caixa de charutos cubanos que ele nunca abriu e uma garrafa de uísque de 30 anos que ele guardava para celebrações especiais. Nada que parecesse uma senha. Nada que explicasse por que este telefone era minha única herança. Quando os 30 minutos acabaram, tentei novamente. A data em que nos conhecemos. Erro. O número da rua da nossa primeira casa. Erro. Os últimos 6 dígitos do número do seguro social dele. Erro. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente em 60 minutos. O tempo de espera dobrava a cada vez. Era um sistema de segurança projetado para frustrar tentativas de invasão ou para torturar viúvas desesperadas. Saí do escritório enquanto escurecia. Os 30 dias que eu tinha para desocupar a mansão estavam escorrendo rápido. Michael já havia enviado um avaliador para valorar os móveis. Caroline havia contratado um designer de interiores para redecorar sua nova casa. Daniel simplesmente evitava olhar para mim. Aquele covarde. Naquela noite, deitada na cama king size que compartilhei com Arthur por 45 anos, tentei o telefone novamente. Tentei combinações de números que tinham significado pessoal, o número do meu antigo escritório de arquitetura. Erro. O endereço da primeira propriedade que Arthur comprou. Erro. O ano em que Michael nasceu. Erro. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente, em 120 minutos. 2 horas. O telefone estava me punindo pela minha ignorância. Os dias se arrastaram como uma tortura lenta. Durante o dia, eu assistia meus filhos desmontarem a vida que Arthur e eu havíamos construído. Michael vendeu 3 dos carros clássicos do pai na primeira semana. Caroline contratou uma empresa de mudanças para catalogar e empacotar tudo de valor. Daniel se instalou na propriedade de Cabo e postava fotos nas redes sociais bebendo coquetéis à beira da piscina infinita. À noite, eu tentava decifrar o telefone. Tentava sequências numéricas, datas históricas que Arthur costumava mencionar. Números da sorte, códigos postais de lugares onde moramos. Nada funcionava. O tempo de espera aumentava exponencialmente. 4 horas, 8 horas, 16 horas. O telefone estava se tornando inacessível. Na terceira semana, Michael entrou no meu quarto sem bater. Eu estava sentada na cama, o telefone nas mãos, lágrimas secas nas bochechas, ainda mexendo naquela coisa. A voz dele pingava desprezo. Mãe, isso é patético. É um telefone velho. O papai provavelmente o deixou lá esquecido anos atrás, e o advogado achou que era importante. Seu pai nunca esquecia nada. Minha voz estava rouca de tanto choro silencioso. Tanto faz. Michael deu de ombros. Precisamos conversar sobre sua situação. Os 30 dias acabam em uma semana. Caroline encontrou um apartamento para você. Um quarto, banheiro, kitnet. É pequeno, mas suficiente para uma pessoa. Um quarto. É tudo o que você precisa. Você não vai ter visitas. Suas amigas pararam de ligar anos atrás porque você nunca tinha tempo para elas. Você estava ocupada demais sendo a esposa perfeita. A crueldade na voz dele era como veneno. O apartamento custa $900 por mês. Pagaremos os primeiros 6 meses. Depois disso, você terá que se virar. Se virar? Tenho 66 anos. Não trabalho há 45 anos. Como eu deveria me virar? Não é problema meu, mãe. O papai tomou as decisões dele. Talvez você devesse ter sido uma esposa melhor.
Michael saiu do quarto, deixando aquelas palavras presas no meu peito como adagas enferrujadas. Naquela noite, tentei o telefone novamente. Meus dedos tremiam sobre os números. Quase não restavam combinações lógicas para tentar. Digitei meu aniversário. Eu tinha 66 anos. Faria 67 em 3 meses. Senha incorreta. Muitas tentativas. O dispositivo será bloqueado por 30 dias. 30 dias. O mesmo tempo que eu tinha para deixar minha casa. O telefone desligou completamente. A tela ficou preta, morta, sem responder a nenhum botão. Eu o sacudi. Desesperada. Tentei ligá-lo novamente. Nada. Arthur havia me deixado um quebra-cabeça impossível. E agora eu nem podia continuar tentando resolvê-lo. A mudança foi humilhante. 2 homens em uniformes cinzas empacotaram meus poucos pertences em caixas de papelão. Roupas, alguns livros, fotografias que ninguém mais queria. Tudo coube na parte de trás de uma van velha. 45 anos de vida reduzidos a 8 caixas. Caroline supervisionou pessoalmente para garantir que eu não levasse nada de valor. Ela verificou cada caixa, cada bolsa, como se eu fosse uma ladra na minha própria casa. É apenas protocolo. Mãe, não se ofenda. Não se ofenda. Como se a humilhação fosse opcional. O apartamento era exatamente como Michael havia descrito. Um quarto com paredes bege desgastadas, uma janela que dava para um beco sujo, um banheiro tão pequeno que o vaso sanitário e o chuveiro mal cabiam. A kitnet consistia em um fogão elétrico de 2 bocas e uma geladeira que fazia barulhos perturbadores a cada 20 minutos. Os homens deixaram as caixas no meio da sala e foram embora. Sentei-me no colchão fino que vinha com o aluguel. O telefone de Arthur estava na minha bolsa, ainda desligado, ainda bloqueado, ainda zombando de mim. Lá fora, a cidade vivia sua vida normal. Carros passavam, pessoas riam. O mundo continuava girando enquanto o meu havia parado completamente. Tirei o telefone e olhei para ele. A tela preta refletia meu rosto. Eu parecia velha, destruída, derrotada. O que você queria que eu encontrasse, Arthur? Perguntei ao dispositivo morto. Porque estava bloqueado há 2 semanas, e eu contava cada hora que passava até os 30 dias acabarem, e eu poder tentar novamente. O dinheiro que Michael prometeu chegou apenas uma vez. US$ 600 depositados na minha conta com um bilhete manuscrito. Reduzimos o valor. Achamos que você gasta demais. US$ 600 para aluguel, comida, contas, remédios. Minha pressão arterial exigia pílulas que custavam US$ 80 por mês. Decidi pular doses para fazê-las durar mais. Eu comia uma vez por dia. Pão barato do supermercado de descontos. Às vezes, um pedaço de queijo quando estava em promoção. A fome se tornou minha companheira constante. Aquela dor surda no estômago que você eventualmente se acostuma a ignorar. Perdi peso. Minhas roupas pendiam frouxas nos meus ossos. Quando me olhava no espelho do banheiro, via uma estranha, um fantasma de uma mulher que costumava ser eu. Meus filhos não ligaram, nem uma vez. Tentei falar com Michael na terceira semana. Disquei o número dele do telefone público na esquina porque não podia mais pagar um celular. A secretária dele atendeu com aquela voz profissional e fria. O Sr. Morgan está em uma reunião importante. Sou a mãe dele, é urgente. Ele retornará sua ligação quando tiver tempo. Ele nunca retornou a ligação. Tentei Caroline. O telefone dela tocou 6 vezes antes de ir para a caixa postal. Oi, você ligou para Caroline Morgan. Deixe sua mensagem após o sinal. Ela nem se preocupou em incluir uma saudação calorosa. Deixei uma mensagem, depois outra, depois outra. Silêncio absoluto. Daniel foi o único que respondeu, mas apenas com uma mensagem de texto. Mãe, preciso de espaço. O que está acontecendo é complicado para mim também. Por favor, entenda. Espaço. Ele tinha uma mansão em Cabo e eu tinha 20 metros quadrados de desespero. As noites eram piores.
O prédio estava cheio de ruídos que me mantinham acordada. Casais brigando no apartamento de cima, música alta do corredor, sirenes constantes na rua, e eu deitada no escuro, segurando aquele telefone morto contra o peito, como se fosse a única coisa me conectando à realidade. Eu falava com ele, com Arthur, com o telefone, com ambos. Por que você me odiava tanto? O que eu fiz para merecer isso? Eu desisti de tudo por você. Minha carreira, meus sonhos, meus amigos. Tornei-me a esposa que você precisava, a mãe que seus filhos precisavam. Eu me apaguei para que todos vocês pudessem brilhar. E é isso que eu ganho. O telefone nunca respondia, mas continuei falando. Completei 67 anos naquele apartamento. Ninguém lembrou, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma palavra. Passei o dia sentada perto da janela, olhando para o beco sujo, comendo pão seco, contando as horas até que o telefone pudesse desbloquear novamente. Quando os 30 dias finalmente acabaram, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o aparelho. Pressionei o botão de ligar. A tela piscou. O logotipo apareceu, depois a foto do nosso casamento e, finalmente, a tela de bloqueio. Digite a senha. 6 círculos vazios esperando por mim. Desta vez fui mais cuidadosa, mais estratégica. Passei 30 dias pensando, lembrando, analisando cada momento significativo da nossa vida juntos. Eu tinha uma lista escrita em um caderno velho, todas as combinações possíveis que eu ainda não tinha tentado. Comecei com a data em que Arthur chegou a este país. Erro. O número do primeiro apartamento alugado dele. Erro. A data em que ele abriu sua primeira conta bancária. Erro. Cada erro era uma facada. Mas eu continuei. Eu tinha que continuar. Porque se eu desistisse, então tudo teria sido em vão. Minha vida inteira teria sido em vão. Tentei a data em que Arthur me pediu em casamento. Estávamos em um restaurante italiano barato. Ele ainda não tinha dinheiro para um anel, mas pediu mesmo assim. Eu disse sim sem hesitar. Erro. Tentei o dia em que compramos nossa primeira casa, uma pequena propriedade em um bairro esquecido, mas era nossa. Erro. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente em 30 minutos. 30 minutos que pareceram 30 anos. Quando pude tentar novamente, algo na minha estratégia mudou. Parei de pensar em datas felizes. Comecei a pensar em datas dolorosas. Arthur não era um homem sentimental. Ele era pragmático, duro, construído pelo sofrimento. Tentei a data em que o pai dele morreu. Arthur tinha 15 anos. Ele nunca falava muito sobre isso, mas eu sabia que o tinha marcado profundamente. Erro. A data em que perdemos nosso primeiro negócio. Quase declaramos falência. Arthur não dormiu por semanas. Erro. A data em que a mãe dele foi deportada. Ele não pôde fazer nada para impedir. Ele tinha 19 anos e se sentiu completamente impotente. Erro. Muitas tentativas incorretas. Tente novamente em 60 minutos. Isso estava se tornando um pesadelo sem fim. Cada tentativa falha me afundava mais no desespero. Comecei a me perguntar se Arthur tinha simplesmente escolhido uma senha aleatória, algo sem sentido, apenas números aleatórios para me torturar para sempre. Mas não. Arthur nunca fazia nada sem um propósito. Cada decisão que ele tomava em sua vida tinha uma razão calculada por trás. Este telefone não era diferente. Havia uma resposta. Eu só tinha que encontrá-la. Mais 2 meses se passaram. O dinheiro de Michael parou de vir completamente. Liguei para o escritório novamente. Desta vez, nem a secretária atendeu. Apenas uma máquina com opções automatizadas que me levavam a um círculo sem fim. Deixei mensagens desesperadas. Por favor. Nada. Comecei a vender minhas coisas. Primeiro, as roupas que não serviam mais por causa da perda de peso. Depois os livros, as fotografias emolduradas, tudo que tivesse algum valor, por menor que fosse. Um brechó me deu alguns dólares por cada carga. Não era o suficiente. Nunca era o suficiente, mas me mantinha viva por mais um dia. O senhorio bateu na minha porta na manhã do terceiro mês.
Era um homem corpulento com hálito de cerveja e olhos que não mostravam compaixão. Senhora Morgan, a senhora deve 2 meses de aluguel. Eu sei, meus filhos prometeram pagar, mas. Não me importo com seus filhos. Preciso do dinheiro ou a senhora terá que sair. Por favor, só preciso de um pouco mais de tempo 2 semanas. Se a senhora não pagar, vou despejá-la. Ele fechou a porta, deixando o ultimato pairando no ar como uma sentença de morte. 2 semanas, US$ 1.800 que eu não tinha e nenhuma maneira de conseguir. Naquela noite, sentada no colchão, meu estômago vazio e meu coração ainda mais vazio, segurei o telefone nas mãos. Eu nem estava mais tentando desbloqueá-lo, apenas olhava para ele, buscando respostas em sua tela escura. Arthur, se há alguma parte de você ainda neste mundo, preciso que me dê um sinal. Qualquer coisa. Porque não consigo mais fazer isso. Estou quebrando. Não sou mais forte. Não sou nada. O telefone permaneceu em silêncio. Mas então algo mudou. Uma sensação estranha como eletricidade no ar. Olhei para a tela. Ainda estava desligada, mas algo estava diferente. Eu não conseguia explicar. Era como se o objeto em minhas mãos tivesse ganhado vida por um segundo. Liguei-o novamente. A rotina familiar, logotipo, fotografia, tela de bloqueio. Desta vez eu não pensei. Não calculei. Apenas deixei meus dedos se moverem por instinto. Números que vieram de algum lugar profundo da minha memória. Um lugar que eu não sabia que existia. 08, 23, 25. A tela piscou. Meu coração parou. Os círculos se encheram de verde. O telefone desbloqueou. A tela acendeu com um brilho quase cegante na escuridão do meu apartamento miserável. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Depois de meses de tentativas fracassadas, de frustração acumulada, de noites chorando em silêncio, eu finalmente havia desbloqueado o dispositivo que Arthur me deixou como minha única herança. Nosso aniversário, 23 de agosto, e minha idade quando nos casamos, 25. Era tão óbvio e tão escondido ao mesmo tempo. Arthur sempre disse que eu era a mulher mais bonita do mundo no dia do nosso casamento. Ele guardava aquela data como se fosse sagrada. E eu estupidamente só tinha tentado a data sem pensar em adicionar minha idade daquele momento. A tela inicial apareceu. Não havia aplicativos normais, nem redes sociais, nem jogos. Apenas 3 ícones no centro da tela preta. Uma pasta chamada Para Eleanor, um calendário com uma data marcada em vermelho e um aplicativo de gravador de voz. Meus dedos pairaram sobre a tela, não ousando tocar em nada. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo em meus ouvidos. O que Arthur tinha deixado aqui? Por que todo esse mistério? Por que me torturar por meses antes de revelar o que quer que isso contivesse? Toquei na pasta primeiro. Ela abriu para mostrar uma lista de arquivos numerados. Arquivo 1, Arquivo 2, Arquivo 3. Outra escritura de propriedade, desta vez um complexo de apartamentos em Portland. 24 unidades alugadas em meu nome. Valor: $2.800 mil. O terceiro arquivo, um armazém industrial em Las Vegas, 1.400 milhas em meu nome. Quarto arquivo, quinto. Sexto, continuei abrindo documentos como uma mulher possuída. Propriedades por toda a costa oeste, edifícios, terrenos, investimentos, todos registrados em meu nome, todos com documentação legal impecável, todos valendo milhões. Quando terminei de revisar todos os 15 arquivos, minhas mãos tremiam tanto que tive que largar o telefone no colchão. Os números dançavam na minha cabeça. Somei-os mentalmente, embora mal conseguisse pensar direito. 42 milhões de dólares. 42 milhões de dólares em propriedades que eu nunca soube que existiam. Tudo legalmente meu, escondido por anos em registros que nunca verifiquei, porque confiava implicitamente em Arthur para cuidar das finanças. O mundo girava ao meu redor.
As paredes do apartamento miserável pareciam estar se fechando. O ar ficou denso, difícil de respirar. Isso não podia ser real. Era demais. Era impossível. Mas lá estavam os documentos digitalizados, assinados, reais. Arthur havia me deixado um império secreto. Enquanto meus filhos brigavam pelos 50 milhões deles, eu tinha 42 milhões escondidos em propriedades que ninguém mais conhecia. E, de acordo com os documentos, todas essas propriedades estavam gerando renda, aluguéis, lucros, dinheiro que fluía para uma conta bancária que eu também não sabia que tinha. Saí da pasta e toquei no ícone do calendário. Abriu para mostrar um único dia marcado: 18 de outubro, meu 77º aniversário. Faltavam exatamente 3 semanas. Havia uma nota anexada. Tudo será revelado nesta data. Espere, meu amor, espere. 3 semanas. Arthur queria que eu esperasse mais 3 semanas antes de revelar tudo. Mas por quê? O que mais havia? Ele já tinha me deixado uma fortuna. O que mais poderia haver? Toquei no terceiro ícone, o gravador de voz. Havia uma única gravação salva. Duração: 4 minutos e 3 segundos. Data da gravação: 2 semanas antes de Arthur morrer. 2 semanas antes de seu coração explodir naquele escritório, cercado por plantas e contratos. Meu dedo pairou sobre o botão de play. Uma parte de mim queria apertá-lo imediatamente para ouvir a voz dele novamente, para entender que diabos estava acontecendo, mas outra parte estava com medo. Um medo profundo e primitivo do que aquela gravação poderia conter. As lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse impedi-las. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de confusão, de raiva, de alívio, de mil emoções contraditórias me atingindo de uma só vez. Por que você não me contou nada? Falei com o telefone como se Arthur pudesse me ouvir. Por que você me deixou sofrer? Por que você me fez passar por tudo isso? Mas eu conhecia Arthur. Eu sabia como ele pensava, como planejava, como cada movimento que fazia tinha 10 passos calculados à frente. Isso não era crueldade sem sentido. Era um teste ou uma lição, ou ambos. Enxuguei minhas lágrimas com as costas da mão. Respirei fundo e apertei o botão de play. Estática, depois um pigarro, e então a voz dele tão clara como se estivesse sentado ao meu lado. Olá, Eleanor. Se você está ouvindo isso, significa que consegui manter este plano em segredo até o fim. Significa que morri sem te contar nada. E significa que você passou pelo inferno que projetei especificamente para você. O tom dele era calmo, sereno, como quando explicava contratos de negócios ou decisões financeiras. Sei que você está furiosa comigo agora. Você tem todo o direito de estar. Deixei para você um telefone bloqueado enquanto nossos filhos ficaram com tudo o que era visível. Fiz você parecer a tola, a esquecida, a que não valia nada. E pior, deixei que eles a humilhassem. Deixei que a expulsassem da sua própria casa. Deixei que passasse fome e frio em algum lugar horrível. Uma pausa. Eu podia ouvir a respiração pesada dele na gravação. Sinto muito, meu amor. Sinto muito por cada segundo de dor que causei a você. Mas eu precisava que acontecesse exatamente assim. Eu precisava que nossos filhos mostrassem quem realmente são, quando acham que ganharam tudo. Eu precisava que o mundo os visse sem suas máscaras. E mais importante, eu precisava que você se visse sem mim. Minha mão cobriu minha boca. As lágrimas caíam silenciosamente. Por 45 anos, você foi minha esposa, minha parceira, a mãe dos meus filhos. Mas em algum lugar ao longo do caminho, você esqueceu quem era antes de ser tudo isso. Você esqueceu a arquiteta brilhante, a mulher com seus próprios sonhos. Você se tornou minha sombra, e eu permiti porque era mais fácil para mim, mais conveniente. A voz dele quebrou ligeiramente. Este telefone não é apenas uma herança, Eleanor. É sua libertação. Os documentos que você encontrou são reais.
O dinheiro é seu, sempre foi. Construí esse império paralelo usando seu nome porque sabia que um dia você precisaria ser independente. Eu sabia que nossos filhos se tornariam monstros gananciosos. Eu os vi crescer e me recusei a ver isso claramente. Esse foi meu maior fracasso como pai. A gravação continuou. Cada palavra era um martelo golpeando meu coração. Em 3 semanas, você fará 70 anos. Nesse dia, este telefone desbloqueará o resto do plano. Mas por enquanto, quero que saiba de uma coisa: você não está sozinha. Nunca esteve. E o que vem a seguir mudará tudo. Estática. Fim da gravação. Fiquei sentada na escuridão, o telefone ainda nas minhas mãos, processando o que acabara de ouvir. Não dormi naquela noite. Não conseguia. Fiquei sentada naquele colchão fino, segurando o telefone como se fosse um objeto sagrado, reproduzindo a gravação de Arthur repetidamente, até memorizar cada palavra, cada pausa, cada respiração. A voz dele preenchia o apartamento vazio, fazendo-o parecer menos solitário, menos miserável. Mas também enchia minha cabeça com 1000 perguntas que ainda não tinham respostas. O que mais ele havia planejado? O que aconteceria no meu 700º aniversário? Por que esperar tanto? Ele já tinha me dado as propriedades. Já tinha me dado uma fortuna que eu nem sabia que existia. O que mais poderia haver? Quando o sol começou a filtrar pela janela suja, iluminando as rachaduras nas paredes, tomei uma decisão. Eu não contaria nada aos meus filhos. Ainda não. Arthur projetou isso como um teste, como uma revelação calculada. Se ele esperou até meu aniversário para revelar tudo, então eu esperaria também. Eu queria ver até onde a ganância deles iria, o quanto estavam dispostos a me afundar antes que a verdade viesse à tona. Os dias seguintes foram estranhos. Eu ainda era a mesma mulher pobre, vivendo naquele apartamento horrível, comendo pão barato, contando centavos. Mas agora havia um segredo queimando dentro de mim, um conhecimento que mudava tudo. Eu andava pelas ruas sentindo como se tivesse um superpoder invisível. As pessoas olhavam para mim e viam apenas uma velha esquecida. Elas não sabiam que eu era dona de prédios, propriedades, um império oculto. O senhorio bateu na minha porta novamente. Suas batidas eram agressivas, impacientes. Senhora Morgan, o tempo acabou. Ou a senhora paga agora ou vou expulsá-la hoje. Abri a porta apenas uma fresta. Ele cheirava a álcool e suor velho. Preciso de mais 2 dias. Por favor. Já lhe dei 2 semanas, sem mais prorrogações. 2 dias. Estou implorando. Algo na minha voz. Talvez o desespero genuíno o tenha feito hesitar. Ele bufou de frustração. 2 dias. Nenhum a mais. E é melhor a senhora ter o valor total, ou chamarei a polícia para arrastá-la para fora. Ele saiu, praguejando baixinho. Fechei a porta e me encostei nela. 2 dias. Meu aniversário era em 19 dias. Ainda tempo demais, mas eu tinha documentos provando que possuía 42 milhões em propriedades. Tecnicamente, eu poderia ir a um banco, mostrar os papéis, acessar as contas. Mas algo me deteve. A voz de Arthur naquela gravação. Espere, meu amor. Espere. Decidi tentar uma última vez com meus filhos. Talvez, apenas talvez, restasse alguma humanidade neles. Peguei o ônibus para o escritório de Michael. A viagem levou 1 hora e meia, atravessando a cidade do meu bairro esquecido até o distrito financeiro reluzente, onde meu filho mais velho brincava de ser um executivo importante. O prédio onde ele trabalhava era todo de vidro e aço, imponente, frio. O saguão tinha pisos de mármore, tão polidos que eu podia ver meu reflexo. Eu parecia pequena, insignificante. A recepcionista me parou antes que eu pudesse chegar perto dos elevadores. A senhora tem hora marcada? Sou a mãe de Michael Morgan. Preciso vê-lo. Ela me olhou de cima a baixo, avaliando minhas roupas gastas, meus sapatos velhos, meu rosto cansado. A expressão dela mudou para algo entre pena e desprezo.
O Sr. Morgan está em reuniões o dia todo. Finalmente, Michael saiu do elevador. Ele estava com outros dois homens de terno cinza, rindo de algo que um deles havia dito. Levantei-me rapidamente, quase tropeçando nos meus próprios pés. Michael! Ele parou. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por algo próximo ao constrangimento, mas durou apenas um segundo. Então veio a irritação. Mãe, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. É importante. Os homens com ele trocaram olhares desconfortáveis. Michael gesticulou para eles. Vão na frente. Encontro vocês no restaurante. Ele esperou até que eles se fossem. Então olhou para mim com aqueles olhos frios que um dia foram os olhos inocentes do meu bebê. Você tem 2 minutos. Fale. Eles vão me despejar do apartamento. Não tenho dinheiro para o aluguel. Preciso de ajuda. Nós te demos dinheiro no começo. Não foi o suficiente. Mal dá para comer. E vocês pararam de enviar mais porque sentiram que eu precisava aprender a administrar meu dinheiro. A voz dele era condescendente, como se falasse com uma criança tola. Michael, sou sua mãe. Como você pode me deixar na rua? O papai tomou as decisões dele. Ele sabia o que estava fazendo. Se ele te deixou apenas um telefone, foi por um motivo. Aquele telefone. Parei. Quase disse. Quase revelei tudo ali mesmo. Mas algo me segurou. A maneira como ele estava me olhando. Como se eu fosse um problema que ele precisava resolver rapidamente para poder voltar à sua vida importante. Aquele telefone é tudo o que me resta dele. Exatamente. Então guarde-o como uma lembrança e siga em frente. Arrume um emprego. Não sei. Limpe casas ou algo assim. Você tem 67 anos, não 100. Ainda pode ser útil. Cada palavra era um tapa. Mas a pior parte era a expressão dele. Indiferente. Entediado. Como se essa conversa fosse uma perda de tempo que ele poderia estar usando para ganhar mais dinheiro. É só isso que eu valho para você? Depois de tudo que fiz por vocês? Ah, mãe, sempre tão dramática. Você fez o que as mães devem fazer. Ninguém pediu para você ser uma mártir. Ele verificou seu relógio caro. Tenho que ir. Boa sorte com sua situação. Ele se virou e caminhou em direção à porta de vidro. Não olhou para trás. Nenhuma vez. Fiquei naquele saguão como uma estátua de sal. A recepcionista me observava com uma mistura de pena e alívio por eu estar finalmente saindo. As lágrimas queriam vir, mas eu as engoli. Não aqui. Não na frente de todas essas pessoas. Saí do prédio e caminhei sem rumo por horas. Meus pés doíam, mas eu não me importava. A dor física era mais fácil de lidar do que a dor no meu peito. Aquele vazio enorme onde o amor dos meus filhos costumava estar. Quando voltei para o apartamento, já estava escuro. Encontrei um bilhete colado na minha porta. Era do senhorio. Aviso final. Pague amanhã ou serei forçado a tomar medidas legais. Sentei-me no chão do corredor, minhas costas contra a porta, segurando aquele bilhete. O telefone de Arthur estava na minha bolsa. Tirei-o e olhei para a tela. O calendário ainda mostrava aquela data marcada. 18 de outubro. Ainda faltavam 18 dias. Arthur, não sei se consigo esperar tanto tempo, sussurrei para o telefone. Não sei se sou tão forte quanto você pensava que eu era. Mas então me lembrei de algo da gravação, algo que eu tinha ignorado na minha primeira audição. Arthur tinha dito: Você não está sozinha. Nunca esteve. O que isso significava? Eu estava completamente sozinha. Meus filhos tinham me abandonado. Eu não tinha amigos porque os negligenciei por anos para cuidar da minha família. Eu não tinha ninguém, a menos que Arthur tivesse deixado outra coisa, outra pessoa. Voltei para o apartamento e abri o telefone. Verifiquei cada ícone, cada pasta, procurando algo que tivesse perdido. E então eu vi, no canto inferior da tela, quase invisível, um ícone de contatos. Abri.
Havia um único número salvo. Sem nome, apenas um número com código de área da Califórnia. Meu dedo pairou sobre o botão de chamar. Eu deveria fazer isso? Quem era essa pessoa? Por que Arthur tinha deixado apenas este contato? Respirei fundo. Pressionei chamar. O telefone tocou 3 vezes. 4, 5. Pensei que ninguém atenderia. Mas então uma voz masculina, mais velha, calorosa. Olá, Eleanor. Eu estava esperando sua ligação. Minha voz ficou presa na garganta. Esse homem do outro lado da linha sabia meu nome. Ele estava esperando por mim, mas eu não tinha ideia de quem ele era. Quem? Quem é? Finalmente consegui articular, meus dedos apertando o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Meu nome é Antônio Garcia. Fui o melhor amigo de Arthur por 40 anos. Também sou seu advogado pessoal, diferente do Sr. Evans, que cuidava dos assuntos corporativos da família. A voz dele era gentil, paciente, como se entendesse perfeitamente minha confusão. Arthur me pediu para esperar sua ligação. Ele me disse que viria exatamente quando você mais precisasse. Eu não entendo nada disso. Eu sei e sinto muito pelo que você tem passado. Arthur me contou todo o plano. No começo, achei que ele estava louco, que era cruel demais fazer você sofrer assim. Mas ele insistiu. Ele disse que era a única maneira de você acordar. Acordar do quê? De 45 anos sendo invisível. De ser a sombra de outra pessoa. De esquecer quem você era. Antônio fez uma pausa. Você encontrou os documentos das propriedades? Sim, ainda não consigo acreditar que são reais. Eles são completamente reais e legais. Cada uma dessas propriedades tem gerado renda há anos. O dinheiro tem se acumulado em uma conta especial em seu nome. Atualmente, há cerca de 6.300 mil dólares em dinheiro disponível, além do valor das propriedades. Minhas pernas cederam. Tive que me sentar no colchão antes de cair. 6 milhões em dinheiro disponível, enquanto eu estava prestes a ser chutada para a rua por não conseguir pagar 1.800 dólares. Por que Arthur não me contou nada? Por que me deixar sofrer assim? Porque ele conhecia você melhor do que ninguém, Eleanor. Ele sabia que se contasse enquanto estivesse vivo, você insistiria para que esse dinheiro fosse usado para os filhos, para a família, para qualquer um, menos para você mesma. Você sempre foi assim, sempre se colocando em último lugar. Ele estava certo. Antônio estava completamente certo. Se Arthur tivesse me contado que tinha aquele império secreto, eu teria insistido para que fosse dado a Michael, a Caroline, a Daniel. Eu nunca teria considerado que merecia algo para mim mesma. O que eu devo fazer agora? Por enquanto, nada. Arthur foi muito específico sobre isso. Ele quer que você espere até o seu aniversário. Tudo será totalmente revelado então. Há mais do que o que você viu até agora. Mais? O que mais poderia haver? Não posso te contar. Arthur me fez jurar não interferir no plano dele, mas posso ajudá-la com sua situação imediata. Entendo que você está prestes a ser despejada amanhã. Se eu não pagar amanhã, eles vão me expulsar. Isso não vai acontecer. Estou transferindo 10 mil dólares para você esta noite. Use para pagar o aluguel atrasado e ter algo para viver até o seu aniversário. O dinheiro vem da sua própria conta. Não é caridade. É seu. Não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas aguente um pouco mais. São apenas 17 dias. Arthur estava certo sobre muitas coisas, mas especialmente sobre você. Você é mais forte do que pensa. A voz dele suavizou. Mais uma coisa, Eleanor. Seus filhos não sabem nada sobre isso. O Sr. Evans, o outro advogado, também não. Arthur compartimentalizou tudo para que ninguém pudesse arruinar o plano. Quando seu aniversário chegar, todos terão uma surpresa. Especialmente meus filhos. Especialmente eles. Eu podia ouvir um sorriso na voz dele.
Cuide-se, Eleanor. E não hesite em ligar se precisar de algo. Esse número sempre estará disponível para você. A ligação terminou. Fiquei olhando para o telefone, processando tudo. Arthur havia planejado isso com precisão cirúrgica. Cada detalhe, cada momento de sofrimento tinha um propósito. E embora parte de mim ainda estivesse furiosa com ele por me fazer passar por isso, outra parte estava começando a entender. Ele havia me libertado. De sua própria maneira distorcida e complicada, ele havia me dado a chance de me ver sem ele, sem meus filhos, sem mais ninguém me definindo. Naquela noite, pela primeira vez em meses, comi uma refeição decente. Usei os últimos dólares que tinha para comprar frango, arroz e vegetais. Cozinhei naquele fogão elétrico minúsculo e o aroma encheu o apartamento, fazendo-o parecer quase um lar. Enquanto comia, verifiquei meu telefone constantemente, esperando a transferência que Antônio. Tudo em dinheiro. Ele abriu o envelope, contou o dinheiro 2 vezes, olhando para mim com uma mistura de surpresa e suspeita. Onde a senhora conseguiu isso? Isso não é problema seu. Estamos quites? Sim, sim. Estamos quites. Ele ainda me olhava como se eu tivesse feito algo ilegal. Saí daquele escritório de cabeça erguida. Pela primeira vez em meses, não tive que me humilhar. Não tive que implorar. Eu tinha dinheiro. Eu tinha poder. Mesmo que ainda vivesse naquele apartamento horrível, mesmo que ainda usasse roupas velhas, havia algo diferente dentro de mim, uma faísca que estava extinta há muito tempo. Os dias seguintes passaram em uma névoa estranha. Eu ainda era a mesma Eleanor por fora, mas por dentro algo fundamental havia mudado. Eu andava pelas ruas e via o mundo de forma diferente. Não me sentia mais uma vítima. Eu me sentia como alguém esperando sua hora. Tentei contatar Caroline novamente. Desta vez, para minha surpresa, ela atendeu. Mãe! A voz dela parecia irritada, como se eu tivesse interrompido algo importante. Caroline, eu só queria saber como você está. Ocupada. A mansão precisa de uma reforma completa. O designer diz que tudo está ultrapassado. Vamos gastar cerca de R$ 500.000 em reformas. R$ 500.000. O valor teria me paralisado dias atrás. Agora eu apenas sentia uma risada amarga subindo na minha garganta. Isso parece caro. É um investimento. Enfim, por que você ligou? Eu só queria ouvir sua voz. Faz meses que não nos falamos. Bem, nós nos falamos. Tenho que ir. O designer está esperando. Sem despedida, ela desligou. Olhei para o telefone. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhum segundo de interesse genuíno. Caroline estava tão consumida por sua nova riqueza que havia esquecido completamente que sua mãe existia. Daniel também não ligou. Michael continuava ignorando minhas mensagens. Os três estavam ocupados demais desfrutando de sua herança para lembrar da mulher que lhes deu a vida. Mas eu não estava mais com raiva. Eu estava em paz, porque sabia de algo que eles não sabiam. E em 17 dias, tudo mudaria. Passei esse tempo me preparando mentalmente. Reli os documentos das propriedades. Ouvi a gravação de Arthur. Falei com Antônio ocasionalmente, que me deu atualizações sobre como as propriedades estavam gerando mais renda a cada mês. Também comecei a cuidar melhor de mim mesma. Fazia 3 refeições por dia. Dormia melhor. Até comprei roupas novas. Nada extravagante, mas limpas e dignas. A mudança foi sutil, mas significativa. E todas as noites antes de dormir, eu olhava para o calendário no telefone de Arthur. 17 dias, depois 16, 15, 14, contando regressivamente para a revelação que mudaria tudo. Os dias se arrastaram com uma lentidão dolorosa, mas ao mesmo tempo, voaram. Toda manhã, eu acordava com uma mistura de antecipação e terror. O que aconteceria quando meu aniversário chegasse? O que mais Arthur havia planejado? A incerteza me roía, mas também me mantinha viva de uma maneira que eu não experimentava há décadas. 10 dias antes do meu aniversário, recebi uma ligação inesperada.
não era de Antônio. Era do Sr. Evans, o advogado corporativo da família. Meu coração acelerou. Ele tinha descoberto algo? O plano de Arthur tinha vazado? Senhora Morgan, preciso vê-la. É urgente. A voz dele soava tensa, quase nervosa. Sobre o quê? Prefiro discutir pessoalmente. A senhora pode vir ao meu escritório amanhã às 2 da tarde? Eu não tinha como recusar sem levantar suspeitas. Estarei lá. Mal dormi naquela noite. Minha mente criou 1000 cenários diferentes. Talvez Michael tivesse descoberto as propriedades. Talvez o Sr. Evans tivesse encontrado alguma irregularidade no testamento. Talvez todo o plano de Arthur estivesse prestes a desmoronar antes de sua conclusão. Cheguei ao escritório do Sr. Evans 15 minutos adiantada. Eu usava um dos meus vestidos novos, de cor cinza escuro, simples, mas respeitável. A mesma recepcionista que me vira meses atrás, quebrada e desesperada, agora me olhava de forma diferente. Ela ainda não sabia que eu tinha uma fortuna. Mas algo na minha postura, no meu jeito de andar, havia mudado. O Sr. Evans me mandou entrar imediatamente. O escritório dele era o mesmo. Paredes cor de creme, diplomas emoldurados, aquela mesa polida onde o testamento que mudou minha vida fora lido. Mas desta vez ele não estava sozinho. Michael estava lá, assim como Caroline e Daniel. Os três estavam sentados nas mesmas cadeiras que ocuparam naquele dia terrível. E todos olhavam para mim com expressões que eu não conseguia decifrar completamente. Preocupação, culpa, medo. Sente-se, mãe. Michael apontou para a cadeira vazia na ponta da mesa, o mesmo lugar onde me humilharam meses atrás. Sentei-me devagar, mantendo minha expressão neutra. Meu coração batia como um tambor de guerra, mas eu não deixaria que eles vissem isso. O Sr. Evans limpou a garganta, ajustou os óculos e falou naquele tom profissional que usava para mascarar o desconforto. Senhora Morgan, chamei a senhora aqui porque surgiu uma situação complicada. Nas últimas semanas, temos auditado as finanças das propriedades Morgan como parte do processo de transição e descobrimos certas irregularidades. Irregularidades? Mantive minha voz calma. Dívidas. Michael interveio, com o rosto tenso. Dívidas massivas que o papai escondeu na estrutura corporativa. Empréstimos com taxas de juros altíssimas, projetos que estão perdendo dinheiro, contratos com cláusulas de penalidade que estão nos destruindo. Caroline parecia pálida, as mãos tremendo levemente. Estamos com problemas sérios, mãe. A empresa que achávamos que valia 50 milhões, na verdade, deve quase 40 milhões. Estamos à beira da falência. Um silêncio pesado preencheu o escritório. Processei essa informação com uma mistura de choque e crescente compreensão. Arthur tinha feito isso. Ele tinha estruturado seu império visível como uma armadilha, uma bela armadilha dourada que agora estava se fechando sobre meus filhos. Por que vocês estão me contando isso? Perguntei finalmente. O Sr. Evans trocou olhares com meus filhos antes de continuar. Porque legalmente a senhora ainda é parte da família Morgan e pode haver certos bens em seu nome que poderiam ajudar a resolver esta crise. Aí estava. A verdadeira razão para esta reunião. Eles estavam desesperados e achavam que eu poderia ter algo de valor escondido em algum lugar. Não tenho nada. Eu disse simplesmente. Vocês estavam lá quando o testamento foi lido. Recebi um telefone. Só isso. Aquele telefone... Michael se inclinou para frente. Você conseguiu desbloqueá-lo? Minha mente trabalhou rápido. Eu poderia mentir. Poderia dizer não. Mas algo em mim queria ver até onde eles iriam. Eu queria ver se havia alguma faísca de humanidade real, ou se tudo isso era apenas pânico financeiro disfarçado de preocupação familiar. Sim, eu desbloqueei. Os três tensaram visivelmente. O Sr. Evans se inclinou para a frente ansiosamente. E o que havia dentro? Fotografias antigas, mensagens de voz, memórias. Não era inteiramente mentira. Essas coisas estavam lá também. Eu só não tinha mencionado o resto.
Nada de valor monetário. A decepção em seus rostos foi palpável. Michael recostou-se na cadeira, passando as mãos pelo cabelo em frustração. Isso é um desastre. Papai nos deixou um império podre. Por que ele faria algo assim? Porque ele queria ensinar uma lição a vocês, pensei. Porque ele queria mostrar que a ganância tem consequências. Porque vocês se tornaram exatamente o tipo de pessoa que ele desprezava. Mas não disse nada disso. Apenas fiquei sentada ali assistindo-os desmoronar. Caroline começou a chorar. Não lágrimas bonitas e delicadas, mas lágrimas feias e desesperadas de alguém vendo seu mundo perfeito colapsar. Vou perder a mansão. O designer já gastou 200 mil em reformas e agora não posso pagá-lo. Ele vai me processar. Daniel parecia doente, sua pele com um tom esverdeado. Vendi 2 dos carros clássicos por muito pouco, porque precisava de dinheiro rápido. Agora descobri que aqueles carros eram garantia de um empréstimo. Estou com sérios problemas legais. Observei os 3. Meus filhos, as pessoas que cresci amando. E não senti nada. Não alegria pelo sofrimento deles, mas também não compaixão. Apenas um vazio, onde o amor incondicional de mãe costumava estar. Sinto muito por vocês, eu disse. E era genuíno. Eu sentia muito. Sentia muito que tivessem chegado a esse ponto. Sentia muito que Arthur tivesse que ensiná-los dessa maneira brutal. Mas não sei como posso ajudar. Você poderia falar com o Sr. Evans? Michael agora soava quase suplicante. Ver se há alguma maneira de reclamar uma parte da herança. Algo que o papai possa ter esquecido. Qualquer coisa. Depois de 45 anos de casamento, seu pai me deixou um telefone. Você realmente acha que ele esqueceu alguma coisa? Deixei a ironia pairar no ar. Vocês receberam tudo. Eu não recebi nada. Essas foram as decisões dele. Mas você era a esposa dele e você é mãe dos filhos dele, interrompeu. Se ele queria me punir com nada, o que te faz pensar que ele não queria punir vocês com a verdade nua e crua? Meus filhos eram parasitas. Bonitos, educados, bem vestidos, mas parasitas ainda assim. Arthur lhes dera tudo, e eles nunca aprenderam a construir nada por si mesmos. Levantei-me. Se não há mais nada, gostaria de ir embora. Mãe, espera. Daniel levantou-se também. Pela primeira vez em meses, ele estava realmente olhando para mim. Não através de mim, mas diretamente nos meus olhos. Sinto muito por tudo. Por como te tratamos. Por te expulsar de casa. Por tudo. Era um pedido de desculpas, finalmente. Mas vinha tarde. Vinha apenas quando eles precisavam de algo. Não era genuíno. Era conveniente. Está tudo bem, Daniel. Eu menti. Não estava tudo bem. Nada estava bem. Espero que vocês encontrem uma solução. Saí daquele escritório me sentindo estranhamente leve. Eu tinha enfrentado meus filhos. Tinha visto o desespero deles e não tinha cedido. Não tinha revelado nada. Arthur ficaria orgulhoso. No ônibus de volta para o meu apartamento, olhei pela janela para a cidade passando. Prédios altos, pessoas ocupadas, vida acontecendo em todas as direções. E eu sentada ali, com um segredo que mudaria tudo em 9 dias. 9 dias até meu 700º aniversário. 9 dias até a verdade vir à tona. 9 dias até Arthur ter a última palavra. Os últimos 9 dias foram uma doce agonia. Cada hora que passava me aproximava da revelação final, mas também aumentava minha ansiedade. O que mais Arthur havia planejado? Ele já tinha me dado uma fortuna. Já tinha exposto nossos filhos pelo que realmente eram. O que mais poderia haver? Antônio ligou 3 dias antes do meu aniversário. A voz dele soava diferente, mais séria, mais formal. Eleanor, preciso que você venha ao meu escritório no seu aniversário às 9 da manhã. Em ponto. O que vai acontecer? Tudo será revelado então. Arthur deixou instruções muito específicas. Também convidei seus filhos e o Sr. Evans. Todos precisam estar presentes. Meu estômago se contorceu.
Eles sabem para que é a reunião? Eles só sabem que é sobre assuntos pendentes do espólio de Arthur. Eles não têm ideia do que realmente está por vir. Ele fez uma pausa. Eleanor, prepare-se. O que está prestes a acontecer mudará tudo, não apenas para você, mas para todos. A ligação terminou, deixando-me com mais perguntas do que respostas. Passei esses 3 dias em um estado constante de nervosismo. Limpei o apartamento obsessivamente, embora já estivesse limpo. Reli os documentos das propriedades. Ouvi a gravação de Arthur, procurando pistas que pudesse ter perdido. Na noite anterior ao meu aniversário, não consegui dormir. Fiquei acordada, olhando para o teto, ouvindo os sons noturnos do prédio. Alguém discutia no apartamento de cima. Um bebê chorava no fim do corredor. A vida continuava normal para todos, menos para mim. Às 5 da manhã desisti e me levantei. Tomei um banho com água que alternava entre morna e gelada porque o aquecedor era imprevisível. Vesti-me com cuidado. Eu tinha comprado um terno verde escuro com parte do dinheiro que Antônio me dera. Não era luxuoso, mas era elegante, apropriado. Olhei no espelho e quase não reconheci a mulher que me olhava de volta. Ela não era mais a viúva destruída de 3 meses atrás. Havia algo diferente nos meus olhos. Determinação, força, algo que estivera adormecido por 45 anos. E finalmente estava acordando. Cheguei ao escritório de Antônio às 8h40. O prédio era diferente do Sr. Evans, mais antigo, com tijolos expostos e janelas com moldura de madeira. O escritório de Antônio ficava no terceiro andar. Uma secretária mais velha me cumprimentou com um sorriso genuíno. Senhora Morgan, o Sr. Garcia está esperando pela senhora. Ela me conduziu por um corredor com piso de madeira que rangia sob nossos passos. O escritório de Antônio era aconchegante, cheio de livros, com uma mesa de mogno escuro e poltronas de couro gastas que pareciam estar lá há décadas. Antônio levantou-se quando entrei. Era um homem na casa dos 70 anos, com cabelos completamente brancos, olhos gentis por trás de óculos de aro dourado e um sorriso que irradiava calor. Eleanor. Ele pegou minhas mãos gentilmente. Feliz aniversário. Obrigada. Minha voz saiu trêmula. Sente-se. Os outros estarão aqui em breve, mas antes que cheguem, quero lhe dar algo. Ele pegou um envelope grosso de sua mesa e me entregou. Estava selado com cera vermelha. Um detalhe antiquado que era muito a cara de Arthur. O que é isso? Uma carta. 42 milhões em propriedades imobiliárias registradas completamente em nome de Eleanor Morgan. O silêncio foi absoluto. Eu podia ouvir o relógio tic-taqueando na parede. O zumbido distante do ar-condicionado, meu próprio coração batendo como um tambor de guerra. Michael foi o primeiro a reagir. Isso é impossível. Papai teria nos contado. Ele teria nos incluído. Ele não queria incluir vocês. Antônio interrompeu friamente. De fato, ele especificamente excluiu vocês. Aqui estão os registros das propriedades. Cada prédio, cada terreno, cada investimento, tudo em nome de sua esposa. Caroline pegou um dos documentos com mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as páginas. Cada linha, cada número, a cor sumia de seu rosto a cada segundo que passava. Isso não pode ser legal. Papai não estava bem mentalmente. Ele estava sob estresse. Arthur Morgan foi avaliado por 3 psiquiatras independentes 1 mês antes de sua morte. Antônio colocou mais papéis na mesa. Todos atestaram que ele estava em pleno domínio de suas faculdades mentais. Cada decisão que ele tomou foi deliberada, calculada e completamente legal. Daniel estava encarando a mesa, o rosto enterrado nas mãos. Ele nem tentou ler os documentos. Acho que naquele momento, ele entendeu antes dos irmãos o que realmente tinha acontecido. O pai deles os havia testado e todos falharam. Mas isso não é tudo. Antônio continuou, saboreando cada palavra. Não foi crueldade, foi justiça. Arthur também estabeleceu uma corporação de fachada há 15 anos, investimentos em tecnologia
Imóveis internacionais, fundos de capital de risco. Essa corporação vale aproximadamente 68 milhões de dólares. Ele empurrou outro conjunto de documentos. Também registrada completamente em nome de Eleanor Morgan. Michael deu um salto, sua cadeira caindo para trás com estrondo. Isso é... Papai não pode fazer isso. Somos os filhos dele. E ela é a esposa dele há 45 anos. A voz de Antônio era de aço. A mulher que sacrificou sua carreira, seus sonhos, tudo para que vocês três pudessem ter a vida que tiveram. A mulher que vocês expulsaram de sua própria casa. A mulher que deixaram passar fome em um apartamento miserável enquanto gastavam milhões em luxos desnecessários. Cada palavra era um tapa. Michael apenas ficou ali tremendo de raiva e impotência. Caroline chorava silenciosamente, a maquiagem escorrendo pelas bochechas. Daniel estava imóvel, cabeça nas mãos, derrotado. O Sr. Evans finalmente falou, a voz quase um sussurro. Qual é o espólio total? Somando as propriedades, o dinheiro acumulado e a corporação de fachada, Eleanor Morgan é a proprietária de aproximadamente 116 milhões. Antônio recostou-se na cadeira. Mais que o dobro do que vocês três herdaram. E ao contrário do espólio de vocês, o dela não tem um único dólar de dívida. O silêncio que se seguiu foi devastador. Toda a arrogância, toda a superioridade, todo o desprezo que meus filhos haviam demonstrado por meses evaporou instantaneamente. Eles olhavam para mim como se me vissem pela primeira vez. Eu não era mais a velha inútil. Eu era a pessoa mais rica da sala. Mãe, Caroline tentou falar entre soluços. Nós não sabíamos. Se tivéssemos sabido, vocês teriam sido diferentes. Eu interrompi. Minha voz estava calma, mas firme. Vocês teriam me tratado com respeito se soubessem que eu tinha dinheiro. Vocês teriam me amado apenas porque era conveniente. Ninguém respondeu, porque todos sabíamos a resposta. Levantei-me lentamente. Pela primeira vez nesta reunião, todos os olhos estavam em mim. Mas agora não era por pena ou desprezo. Era por respeito, por medo, pela compreensão de que o equilíbrio de poder havia mudado completamente. Por 45 anos, tornei-me o que vocês precisavam. A esposa perfeita, a mãe sacrificada, aquela que sempre colocava todos os outros em primeiro lugar. Caminhei ao redor da mesa, meus passos ecoando na sala. E quando seu pai morreu, vocês me descartaram como lixo. Vocês me humilharam, me deixaram sozinha. Vocês me ensinaram que o amor que lhes dei por toda a vida não significava nada. Michael abriu a boca para falar, mas eu o parei com um olhar. Arthur me deu essa fortuna. Mas mais importante, ele me deu a chance de ver vocês sem as ilusões de uma mãe. Eu vi vocês exatamente como são. Gananciosos, cruéis, egoístas. Fiz uma pausa. E agora tenho uma decisão a tomar. Os três tensaram. Eles sabiam o que estava por vir. A pergunta que flutuava no ar desde que Antônio começou a revelar tudo. Vocês estão em dívidas massivas, à beira da falência, e eu tenho dinheiro mais do que suficiente para salvá-los. A esperança brilhou em seus olhos, patética, desesperada. Mas eu não vou! O golpe foi visível. Caroline soltou um gemido. Daniel fechou os olhos com força. As mãos de Michael se fecharam em punhos, até os nós dos dedos ficarem brancos. Não porque sou vingativa, mas porque seu pai estava certo. Vocês precisam aprender esta lição da maneira mais difícil. Precisam entender que dinheiro sem valores é uma maldição. Precisam construir algo por vocês mesmos pela primeira vez em suas vidas. Caminhei até a porta. Então parei e me virei uma última vez. Se algum dia, não amanhã ou no próximo mês, mas algum dia no futuro, quando tiverem aprendido humildade,
Quando entenderem o valor do trabalho duro e da compaixão, se naquele momento vierem a mim como filhos que realmente amam sua mãe, e não como mendigos procurando dinheiro, então talvez, apenas talvez, possamos reconstruir o que foi quebrado. Saí daquela sala de conferências de cabeça erguida. Atrás de mim, ouvi soluços, gritos abafados, o som de um mundo desmoronando. Mas continuei andando porque, pela primeira vez em 70 anos, eu estava caminhando em direção ao meu próprio futuro, não ao de outra pessoa. Antônio me alcançou no corredor. Ele estava sorrindo. Arthur estaria orgulhoso. Eu sei. E eu sabia. Podia sentir como se o espírito dele estivesse lá assistindo, finalmente em paz. 3 meses depois, eu estava em frente a um novo prédio no centro da cidade. Meu prédio, não como um investimento, mas como meu novo estúdio de arquitetura, Eleanor Designs. A placa na entrada dizia: pequeno, modesto, mas meu. Contratei 3 jovens arquitetos talentosos. Paguei-lhes bem. Ensinei-lhes tudo o que sabia. E pela primeira vez em décadas, eu estava criando novamente, projetando, construindo, vivendo. Meus filhos não ligaram. Soube por Antônio que haviam declarado falência corporativa. Michael estava trabalhando em uma imobiliária como um corretor comum. Caroline havia vendido a mansão e estava vivendo em um apartamento normal. Daniel havia voltado para a faculdade para terminar um curso que abandonou anos atrás. Talvez um dia eles viessem até mim. Talvez não. Mas eu estava em paz com ambas as possibilidades porque finalmente entendi o que Arthur estava tentando me ensinar. Quanto maior a humilhação, maior a preparação. O que parecia o fim era apenas o começo de quem eu realmente era. Levei 70 anos para me encontrar, mas valeu a pena cada segundo de dor. Olhei para o telefone que Arthur me deixou, agora mantido na minha mesa como uma relíquia. Sorri. Obrigada, meu amor, por acreditar em mim quando eu não acreditava em mim mesma. Por me dar asas quando eu achava que só merecia correntes. Por me lembrar que nunca é tarde demais para recomeçar. Lá fora, a cidade brilhava com infinitas possibilidades, e eu, Eleanor Morgan, estava finalmente pronta para vivê-las.